Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós te damos graças por esta reunião. Pedimos o poder do Senhor, a unção do Senhor sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e termos a oportunidade de ouvir as Tuas palavras. Vem sobre nós, Senhor. Fala aos nossos corações. Irmãos, nós estamos estudando 2 Timóteo, mas eu vou dar uma pausa no estudo e nós falaremos sobre o Evangelho. Como nós lemos em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz: eu não me envergonho disso. Eu não me envergonho de anunciar a todos os homens a boa nova, de que todo aquele que crer pode ser salvo, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que quero fazer com a graça de Deus é fazer um resumo da Bíblia, percorrendo esses 3 pontos: a criação, a queda do homem, vamos explicar o que é cada uma dessas coisas, e a redenção por meio de Jesus Cristo. Talvez você já tenha frequentado igrejas e talvez você até conheça um pouco a Bíblia, mas não é soberba nem nada dizer que muito do que se é pregado não é o Evangelho. Então muitas pessoas podem até conhecer a Bíblia, mas não sabem o que é o Evangelho. Porque o que está sendo pregado em muitos lugares é: venha para a igreja e você mudará de vida. Você vai ser mais feliz. Você vai ter seu casamento melhorado. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas o Evangelho não é melhor. A notícia maravilhosa do Evangelho não é que você vai receber um carro ou uma casa. A notícia maravilhosa do Evangelho é que você não vai para o inferno se crer em Cristo Jesus. Você irá para o céu. A notícia maravilhosa do Evangelho é que não há nada que você precise fazer a não ser crer, porque Jesus Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. É então que uma pessoa pode crer no Evangelho e continuar pobre? Pode, mas rico para com Deus. É então que uma pessoa pode crer no Evangelho, virar um cristão e continuar tendo problemas? Pode. Mas essa leve e momentânea tribulação que a pessoa passa nesta vida não se compara ao eterno peso de glória que será revelado quando aqueles que creram estarão para sempre com Cristo Jesus. É verdade que esta mensagem não é muito popular, não. Porque os homens pensam no aqui e no agora. E acham que se tiverem uma vida boa aqui e agora, está tudo bem. Os homens vivem 70, 80, 90 anos, quando muito. E depois terão toda a eternidade para passar com Deus, em seu amor ou debaixo da ira de Deus. E tudo depende de se você crê ou não no Evangelho. Eu quero seguir estes 3 pontos, então nós vamos abrir no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia. Como eu disse, eu quero, com a graça de Deus, fazer um resumo. Qual é a mensagem central deste livro? Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Qual é a mensagem central? E nós podemos fazer um bom resumo da mensagem central da Bíblia, vendo a criação, a queda do homem e a redenção. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência pode falar o que quiser. A palavra de Deus diz que tudo que existe veio a existir pela vontade de Deus e pelo sopro de sua boca. Pela palavra de Deus,
Tudo que existe veio a existir. O texto vai prosseguindo e vai relatando a criação do mundo. E Deus dizendo, com o poder da sua palavra, haja luz, e houve luz. Tudo que Deus criou foi por meio do poder da sua palavra. Quando nós vamos avançando um pouco a Bíblia, nós vamos... E no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, é dito assim, no capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. No sexto dia, então, da criação, Deus fez a coroa de sua criação. De todas as criaturas que Deus fez, a mais valiosa, a coroa de sua criação, é o homem. Porque em nenhuma criatura foi dito, façamos a nossa imagem. O homem não veio do macaco, como os cientistas tentam dizer. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Nenhum outro ser vivo possui as características que o homem possui. O homem é um ser pensante, criativo, capaz de compor música, de estudar ciência, descobrir coisas, criar coisas. Não criar o universo como Deus fez, mas de criar coisas. A centelha divina dentro de si. Ele é a imagem de Deus. E esse homem foi criado e Deus diz, é muito bom. Pois bem, essa é a criação. Tudo que Deus fez era muito bom. Aliás, ele só abre a boca para dizer com todas as palavras muito bom quando se refere ao homem. Porque todo o resto da criação ele diz, e era bom, e era bom, e era bom. Mas ao homem, a coroa da criação, ele diz, muito bom. E aí você para, essa é a criação de Deus, tudo perfeito, não havia nada de errado. E aí você para pensar, o mundo está perfeito hoje? Está tudo certo hoje? A coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, está como deveria estar? Ou você acha que quando Deus criou Adão, ele era alguém que roubaria, que seria um assassino, como nós estamos vendo aí hoje? Ele era um ser perfeito, sem pecado, puro. Assim era Adão. Mas quando Deus colocou o homem naquele jardim e criou o homem, ele deu uma única ordem ao homem. Ele disse que ele podia comer de todas as árvores, mas ele só não poderia comer de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus não criou um robô. Ele queria que o homem o amasse porque ele quisesse amar, não para ser um robô. Então ele deu essa opção para Adão. Adão era livre para escolher. Mas Adão, segundo a história bíblica, pecou, ele caiu. E aí é que nós chamamos de a queda do homem. A queda do homem não só trouxe problemas para o homem, mas para todo o universo. Tudo entrou num caos por causa da queda do homem. A história bíblica, logo no começo, onde tudo era perfeito, no capítulo 3 diz que o homem caiu, pecou. Nos capítulos posteriores, nós vamos ver a história bíblica dizendo que um irmão matou o outro. Caim matou Abel. E nós vamos vendo aí que a partir de que o pecado entrou na humanidade, o homem que era a imagem e semelhança de Deus perfeito, não é mais o mesmo homem.
ele ainda carrega a centelha divina, ele ainda carrega isso, ele ainda é capaz de ser inteligente, de criar. No Salmo 51, Davi escrevendo, ele diz assim: em pecados me concebeu a minha mãe. Em outras palavras, ele está dizendo, desde o ventre eu sou um pecador. Não é muito popular, irmãos, mas o que a Bíblia diz, você já ouviu aquela frase, o homem é bom? A sociedade, ela não é bíblica. A Bíblia diz que o homem é mau. O homem nasceu pecador. É isso que Davi diz em seu salmo. Em pecado me concebeu a mim. Se você conhece um pouco da história bíblica, você vai saber que lá no Jardim do Éden, toda viração do dia, Deus descia ao jardim e conversava com a coroa de sua criação, Adão. Passeava pelo jardim e conversava com Adão. Mas quando Adão pecou, sabe qual foi a primeira coisa que Adão passou a fazer? Fugir de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos 3, vai dizer: Deus olha do céu e vê se há alguém que busque a Deus. Não há nenhum. Sabe por que você foge de Deus? Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado faz com que o homem fuja de Deus. Tente se esconder de Deus. Ah, você vai dizer, não, mas eu não fujo de Deus. Há uma outra coisa que Adão fez depois de fugir. Adão percebeu que ele estava nu. Ele sempre esteve. Mas quando ele pecou, ele percebeu que estava. Sabe o que foi fazer Adão? Ele pegou as folhas e tentou cobrir a sua nudez com folhas. O que isso significa? É que o homem agora, ele tenta impressionar a Deus, depois que ele caiu no pecado, ele tenta impressionar a Deus com sua religião e com suas boas obras. Pergunte para uma pessoa, se ela crê em céu e inferno, pergunte, por que você acha que você vai para o céu? E a pessoa responderá o seguinte: eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém. Eu até vou na igreja de final de semana, faço minhas orações, eu vou para o céu. Isso não é o Evangelho. Este não é o Evangelho. Esse é Adão tentando se cobrir com as folhas e dizer: olha Deus, eu estou aceitável diante de Ti. Olha como eu sou uma boa pessoa. Mas a Bíblia diz, não há boas pessoas. Talvez tudo que eu esteja dizendo aqui, poxa, eu saí da minha casa para ouvir sobre Deus e o que eu ouço é que eu não sou uma boa pessoa. Mas só há salvação se você reconhecer isso. Só há salvação para você se você reconhecer que não é uma boa pessoa e que precisa de redenção. E que precisa de um Salvador. O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo que se inicia na vida de alguém é se Deus no princípio quiser se manifestar. Se Deus quiser revelar a você a salvação em Jesus Cristo, enquanto você ouve as minhas palavras, Ele vai abrir a sua mente, o seu coração, destapar os seus ouvidos e você vai falar: eu creio no Evangelho. Eu creio que eu sou um pecador e preciso de salvação. O problema da minha vida não é ter mais dinheiro. O problema da minha vida não é ter melhores amigos, não é ter mais curtição, ter uma vida tranquila, segura. O homem foi criado bom. Ele caiu e ficou mal. Você não precisa ensinar uma criança a fazer as coisas erradas. Ela aprende sozinha. Isso está dentro dela. O mal está dentro do homem. Desde que Adão e Eva caíram naquele jardim, todos os homens nascem com o mal dentro deles. Sabe quais os homens são salvos? Os que reconhecem isso e clamam ajuda a Jesus Cristo. Toda a humanidade é assim. Pecadora. Precisando de um... Mas como assim, Murilo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu posso acreditar no que você está me dizendo, que Deus criou
o mundo bom. E aí, eu olhando aí, basta eu ligar a TV, eu vejo, é assalto toda hora, é filho matando pai, criminalidade, tudo que não presta acontecendo. Eu vejo que o mundo não está bom, mas eu não sou igual a essas pessoas também. Há mais esperança para aquele que reconhece que é um miserável, um pecador nojento, do que para aquele que acha que é uma boa pessoa. Porque aquele que acha que é uma boa pessoa não achará que precisa de um Salvador. Mas a graça de Deus, ela toca no coração de um homem para que ele reconheça: o que falta em minha vida é Deus, e o que me distancia de Deus são os meus pecados. Mas Jesus Cristo veio a este mundo para me salvar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Deixe-me explicar a diferença para você do Evangelho de todas as outras religiões. Todas as religiões trabalham com um princípio: faça isso e você vai melhorar. Você precisa passar por vários karmas para evoluir, para ser uma melhor pessoa. Você precisa ajudar os outros para ser uma melhor pessoa. Você precisa meditar, entrar dentro de si e então ser uma melhor pessoa. Todas as religiões falam isso. O Evangelho fala: não há nada que você possa fazer. Nada. Absolutamente nada que você possa fazer. Mas alguém que fez por você. Alguém que fez algo por você. Basta que você creia no que ele fez. Eu quero concluir a minha explanação aqui numa das passagens mais lindas da Escritura. Lucas 23. E assim nós vamos encerrar esta curta meditação. Lucas 23. Enquanto eu vou ler, eu quero que você pense, por que é que Jesus Cristo, sendo Deus, abriu mão da sua glória no céu, desceu a esta terra e morreu numa cruz. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Os malfeitores aqui são ladrões, bandidos, assassinos, que cometeram crimes. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo, que a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Você consegue imaginar comigo essa cena aqui? Por favor, faça isso. O que está acontecendo aqui é que levaram meu Senhor e meu Salvador na cruz. O trataram como um bandido, como um assassino, como um ladrão. Ao seu lado, 2 ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Então nós temos uma cruz no centro com o Rei da Glória. Aquele que, no princípio, criou os céus e a terra. Aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança e disse que era muito bom. Que colocou no homem, soprou sobre o homem o fôlego de vida, fazendo do pó da terra o homem. Este que fez todas essas coisas, desceu à terra e agora ele está caminhando para a cruz. Tendo sido antes cuspido, chicoteado, zombado, sendo escorraçado e tratado como um ladrão. E lá ele está,
E quando a primeira palavra, esta é a cena, ao seu lado, 2 ladrões. Mas deixa-me falar uma coisa que pode chocar você. Nesta história, eu quero saber de qual lado da cruz você está. Há 2 lados. Há 2 ladrões ali. Eu e você estamos de algum dos lados desta cruz. Eu e você estamos sendo representados por estes ladrões. Veja o que um dos lados desta cruz fala no versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um dos lados da cruz é o lado zombador. É o homem que diz: eu não preciso. Cristo, essa conversinha de igreja. Conversinha. Até me encheu o saco. Um dos malfeitores: você é o Cristo mesmo, salva-te a ti mesmo. Zomba. Este é o homem caído, sem Deus, que zomba da oportunidade de salvação que lhe é dada. Do outro lado, veja o versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Deixa eu dizer uma coisa para você, que isso não faz parte da nossa cultura. Nós aqui não crucificamos homens, certo? Naquela época, somente os piores eram crucificados. Era a pior morte existente naquela época. Nosso país não aplica pena de morte, certo? Mas seria como um país que aplica pena de morte, o pior bandido, o pior de todos. Estes são os homens que estão ao lado de Jesus. Os piores de todos. Um deles, mesmo em face da morte, e é isso que é necessário entender. Olha o que a queda, olha o que o pecado fez com o homem. Mesmo em face da morte, ele não teme a Deus. Mesmo nos seus últimos momentos de vida, ele ainda está zombando de Deus. É isso que o pecado fez. Endureceu o coração e a mente dos homens. Você que acha que pode viver sem Deus porque está jovem ainda e tem bastante tempo, este é o pecado do seu coração, fazendo com que você zombe de Deus. Mas, do outro lado da cruz, há um homem sob igual sentença, um criminoso da pior espécie, dizendo ao outro: você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Nós, com justiça, recebemos o que nossos atos merecem. Aí está um homem que reconheceu quem ele era. Há mais esperança para o homem que reconhece que é um pecador miserável do que para aqueles que acham que são boas pessoas. Mas este homem, ele não apenas reconheceu quem ele era, mas reconheceu quem era Jesus. Porque ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Como Jesus chegou até aquela cruz? Com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, todo ensanguentado, chicoteado, com pregos em suas mãos. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus abriu os olhos daquele homem, para que ele visse quem era Jesus. Sabe qual é a minha oração? É que Deus abra os olhos, para que você veja quem é Jesus. E por que é que ele foi crucificado na cruz do Calvário? Se você pedir a mesma coisa que estes homens pediram, que um dos ladrões pediu, se você fizer como ele fez: Senhor, eu reconheço, eu sou um pecador miserável, os meus atos merecem o inferno. Porque é isso que todo crente vai dizer: os meus atos
merecem o inferno. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. O justo viverá pela fé. Murilo, por que você vai ser salvo? Porque se você morrer hoje, você tem certeza absoluta que você estará com Deus. Porque eu coloquei a minha esperança e a minha fé naquele que morreu por mim. O justo, aquele que não cometeu pecado algum. Deus o fez pecado por mim. E eu coloquei toda a minha fé nele. Eu continuo sendo um pecador. Eu continuo tendo que olhar para a cruz todos os dias. Eu continuo tendo que olhar para Jesus todos os dias. Mas eu estou certo de que Ele me salvou. Porque Ele colocou fé em meu coração. Não para receber um carro novo. Não para receber uma vida melhor. Mas para guardar. E acrescentou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu. Deixe-me dizer outra coisa. Os médicos dizem que para que Jesus pronunciasse palavras na cruz, ele tinha que fazer um esforço descomunal. Ele estava completamente desidratado, porque ele havia perdido praticamente todo o sangue de seu corpo. Ele não tinha forças. Ele fez grande força. Olhou para o lado daquele homem e disse: ainda hoje estarás com... Mas é por isso que eu não gosto dos evangélicos. O homem era bandido, ladrão, traficante, pilantra, e agora ele vai para o paraíso. Porque você não sabe quem perdoou este homem. Porque você não sabe que sangue foi derramado para perdoar este pecador miserável. Foi o sangue puro do Deus vivo e verdadeiro. Este foi o sangue derramado que pode salvar qualquer um que está aqui. Esta é a mensagem do Evangelho. Eu quero concluir lendo um último versículo. Não precisa abrir, eu vou ler e vou concluir a minha mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o serviço, o ministério da reconciliação. O que significa esse versículo? Com muitas palavras difíceis, Murilo. O que significa? Deus que nos reconciliou consigo. Quem precisa de reconciliação? Quem está culpado, quem fez coisas erradas. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus me perdoou, me fez voltar a ter um relacionamento com Ele por causa do que Cristo fez na cruz. E me deu o serviço de anunciar a outros homens a reconciliação. De que Deus está agora chamando homens a se reconciliarem com Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, somos representantes em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Entenda isso. Eu estou aqui como embaixador em nome de Cristo. Eu sou um pecador. Sou um pecador. Mas Deus me reconciliou em Cristo. E agora, Deus está exortando, ou seja, Ele está encorajando, está estimulando a cada um aqui que em nome de Cristo se reconcilie com Deus. O que você ouviu aqui esta noite é um resumo do Evangelho. É um resumo de toda a Escritura. Deus criou o homem. E depois nós temos muitos livros na Bíblia que
vão anunciando que Deus enviaria um profeta, um grande homem que salvaria, não qualquer profeta, seu próprio filho. O que você vai fazer com essas palavras? A decisão é sua. Eu exorto para que você se reconcilie com Deus. Deixe-me dizer uma coisa. A porta da graça está aberta. Não há tempo para perder. Não há tempo. Você talvez já frequentou a igreja por muito tempo. Você já se disse um servo de Deus e deixou. Eu não tenho certeza, porque não sou Deus e não te conheço. Mas o que eu tenho certeza é que a graça de Deus está com as portas abertas para receber qualquer um que essas palavras possam fazer sentido para você. Jovens, não percam a sua juventude. Eu tinha 16 anos quando entreguei minha vida ao Senhor. Quando Ele me salvou. Eu não me arrependo. Este mundo tem muitas ilusões. Mas nada se compara a servir ao Senhor. Nada se compara a estar com Ele, a viver para Ele e esperar por Ele. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por Tua palavra. Te agradeço por Tua salvação enviada por meio de Jesus Cristo. Peço que a Tua palavra surta efeito em cada um dos nossos corações, Senhor. Nós não nos envergonhamos do Teu Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Nós não buscamos carro, casa, bens, nós queremos o Senhor. Aquele que perdoa pecados, aquele que dá paz aos culpados, aquele que dá sentido aos desesperados, aquele que promete céu. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém.